O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Colossenses e, fugindo um pouquinho da nossa sequência, que nós estávamos tendo exposições noturnas no livro de Gênesis, e como nós temos a previsão de, se o Senhor Deus permitir, retornar aos cultos presenciais a partir do domingo que vem, nós vamos retomar apenas com a exposição de Gênesis, porque nós teremos 2 cultos, mas será o mesmo culto e a mesma mensagem para contemplar a todos os irmãos, uma vez que não poderemos utilizar a capacidade de lotação máxima. Então eu quero adiantar um pouco esse livro, essa epístola aos Colossenses, pelo menos um pouco, e por isso nós vamos dar continuidade ao que nós meditamos hoje pela manhã. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses 2, do verso 8, nós leremos até o verso 15. Assim está escrito na palavra de Deus. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos. Senhor Deus bendito, seja louvado o teu nome, seja glorificado o teu nome, e seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, por intermédio de quem nos achegamos a Ti, para suplicar que o Teu Santo Espírito, que inspirou a Tua Palavra, que nos selou para o dia da redenção e nos ilumina para a compreendermos, nos dê, ó Deus, a compreensão desta Palavra, das suas implicações para a nossa vida. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, já vimos que Paulo aqui em Colossenses estava combatendo um falso cristianismo que proclamava um Cristo fraco e insuficiente, diferente daquele Cristo da proclamação apostólica. E vimos que, combatendo este falso ensino, Paulo já havia falado acerca da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. No capítulo 1, do verso 13 até o 23, Paulo havia mostrado que ele é o Filho bem amado de Deus, a exata imagem do Pai, ou seja, Jesus é Deus revelado, e ele se revelou historicamente como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e esse Jesus histórico é o cabeça, o herdeiro soberano, o mediador, o sustentador e unificador, bem como o alvo glorioso, tanto da criação como da nova criação. O apóstolo havia prosseguido falando do seu papel como apóstolo aos gentios, comentando acerca da natureza da sua missão, da glória da sua mensagem, dos métodos e do alvo do seu ministério. Então, na mensagem anterior, que foi agora do culto da manhã, nós vimos como Paulo encoraja os colossenses a que eles buscassem cultivar a firmeza na fé, testificando inclusive de sua luta extenuante na pregação e nas orações, para que os corações dos colossenses fossem confortados no contexto da comunhão cristã de amor, para que eles tivessem firmeza doutrinária e assim não fossem seduzidos pelos raciocínios falazes, vazios dos hereges. Ele também havia expressado sua grande alegria por verificar que, apesar da ameaça dos ensinos falsos, os cristãos colossenses
não apresentavam nenhum desvio da ordem estabelecida no Evangelho que eles haviam ouvido. Eles permaneciam ainda na antiga fé, na fé antiga e sólida. Então o apóstolo Paulo os aconselha que permaneçam firmes na suficiência de Cristo, já no capítulo 2, do verso 1 ao 6, especialmente versos 6 e 7, que eles continuassem submissos ao senhorio de Cristo, tendo sua vida alicerçada e edificada sobre ele, confirmando dia a dia a fé salvadora, contrastando ou comparando-a com o que foi ensinado e transbordando de um crescente espírito de gratidão e contentamento. Em nosso texto, no texto que nós lemos, o apóstolo faz agora um alerta explícito, que está aí no verso 8. Ele diz, aqui ele, talvez de maneira mais clara e explícita, avançando na sua argumentação, ele denuncia o falso ensino. Assim diz Paulo, cuidado que ninguém venha a enredar, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Então, verso 8, especialmente é o que eu quero enfatizar. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O alerta é o seguinte, ele está dizendo, literalmente, usando uma figura de linguagem, mas o texto traduz uma frase que quer dizer o seguinte, não deixem que sequestrem sua fé na suficiência de Cristo. Não deixem que roubem essa confiança, esta segurança que vocês têm em Cristo. Não se tornem reféns de ninguém que, alegando ter uma nova e elevada doutrina, procura desviá-los com seu ensino primitivo, mundano, transitório e oposto a Deus. É assim que alerta o apóstolo. Essa expressão que ele usa enredar, ela é a palavra traduzida pelo ato de prender, de tornar refém. Quando alguém torna uma pessoa prisioneira, ele está dizendo, olha, essas filosofias, elas aprisionam vocês, elas não libertam vocês. É muito comum, meus queridos, dos hereges, em todos os tempos, em todas as épocas, eles assediarem aqueles a quem eles querem seduzir e tornarem essas pessoas reféns da sua própria credulidade, inventando doutrinas estranhas, instilando medo, muitas vezes, e tornando-os escravos da sua liderança. Como diz Paulo lá em 2 aos Coríntios, tolerai quem vos escravize, quem vos detenha, quem vos esbofeteie no rosto. Então ele está dizendo, não se tornem reféns de ninguém que alega ter uma nova doutrina, um cristianismo mais perfeito, mas que na verdade está procurando desviá-los, que não é segundo Cristo, mas segundo sua filosofia e vãs sutilezas. Essa palavra aqui traz a ideia de alguma coisa que é vazia. Ele está falando de argumentos vazios, de palavras vazias, de verdade e de vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. É muito interessante saber que os hereges colossenses, eles alegavam experiências sobrenaturais, Eles veneravam praticamente os anjos, eles alegavam ter um conhecimento espiritual elevado, eles tinham um certo misticismo, uma aura de espiritualidade, mas Paulo diz que não passa de filosofias vãs, de ensinos, de uma ilusão vazia, isto que literalmente significa, e de vãs sutilezas e tradição de homens, rudimentos mundanos, transitórios, opostos a Deus. Vocês têm em Cristo tudo o que vocês precisam para a vida plena. E é aí que o apóstolo Paulo, então, ele vai embasar esse seu alerta e o seu encorajamento a que permanecessem em Cristo, tratando exatamente aqui da doutrina da suficiência de Cristo.
E ele traz aqui duas doutrinas básicas acerca da pessoa, do ser de Cristo como segunda pessoa da Trindade e as bênçãos derivadas da nossa união com este Cristo por causa de quem ele é. E a primeira grande doutrina básica é a doutrina da dupla natureza de Cristo, ou da união pessoal das duas naturezas de Cristo. Ele é uma só pessoa, mas ele tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. É aquilo que é chamado tecnicamente de união hipostática das duas naturezas de Cristo. Hipostática porque são duas substâncias, hipóstasis é a palavra para substância no grego, duas substâncias numa pessoa apenas. É isto que eles querem dizer, então. A doutrina básica é: esse Cristo, de quem vocês não devem se afastar, ele é suficiente porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É isto que ele fala no verso 9. Porquanto, justificando o seu alerta, nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, da divindade. Veja, toda a plenitude da divindade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o que isto significa? Isto significa, quando ele diz nele habita, ele usa uma palavra que traz a ideia de uma habitação permanente. Quando ele usa a palavra toda a plenitude, ele usa uma outra palavra que os hereges usavam para descrever o ápice da espiritualidade, a plenitude divina, que eles chamavam de pléroma. E Paulo utiliza-se de uma redundância. Ele diz, nele habita todo o pléroma, toda a plenitude. A plenitude já é tudo. Mas ele está dizendo que Jesus é totalmente Deus. E que a divindade habita nele, ou a substância divina habita nele de maneira permanente. A palavra habitar aqui é habitar permanente. Mas ele prossegue dizendo que esta divindade plena habita em Jesus corporalmente. E aqui então ele alude à humanidade de Jesus. Aquele corpo, aquele ser humano que os apóstolos viram e que o próprio apóstolo Paulo viu quando no seu encontro no caminho de Damasco, quando uma luz do céu mais brilhante do que o sol brilhou ao redor dele, aquele homem histórico que esteve nesse mundo é pleno Deus. Naquele homem físico habitava plenamente a divindade. E Paulo então está aqui falando exatamente da dupla natureza de Cristo. Corporalmente, fisicamente, por isso ele é humano, habita a divindade, por isso ele é divino. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Esta é, meus queridos, uma doutrina inegociável do autêntico cristianismo histórico. Que houve uma figura histórica que andou por este mundo, que nasceu de uma virgem, que foi crucificado, morto e sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou. E esta pessoa humana, histórica, que realmente existiu, que teve um ministério terreno, que fez milagres, era verdadeiro Deus encarnado. Não é possível ser um verdadeiro cristão sem crer nessa dupla natureza de Cristo. Ele não é semideus, ele não é semi-homem, ele não é 50% Deus, 50% homem, ele é 100% Deus, 100% homem. Essas duas naturezas não se misturam, mas também não se separam, não se dividem. Elas estão presentes em Jesus. Não é possível separá-lo. Desde a sua encarnação, ele continua verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E isto, meus amados irmãos, significa o que para nós? Quais são os benefícios para nós derivados dessa doutrina? Que implicações essa natureza divina humana de Jesus tem para nós? Primeiro, porque ele é pleno Deus, só por meio dele é que se pode conhecer a Deus.
porque ele revela plenamente o Pai. Foi ele mesmo quem disse, lá em em João capítulo 14, verso 9, se você quiser pode abrir lá, eu quero ler com você. Ele respondendo a Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele e o Pai são uma só substância, pois a Trindade são 3 pessoas, uma só substância. A pessoa de Jesus é uma pessoa, o Deus, o Filho, é uma pessoa com 2 substâncias. E o próprio João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14, e no verso 18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Porque Jesus é Deus, ele pode nos revelar plenamente o Pai. Porque é Deus, ele também pôde vencer a morte. A própria ressurreição foi uma vindicação da sua divindade. Paulo, apresentando Cristo como o centro do seu evangelho, no capítulo 1 de Romanos, verso 4, diz que enquanto ele, segundo a carne, ou segundo a natureza humana, veio da descendência de Davi, ele foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, mediante a ressurreição dentre os mortos. Mas por outro lado também, porque é verdadeiro homem, Jesus pôde nos representar plenamente na cruz, e hoje pode socorrer os que são tentados, porque ele foi tentado à nossa semelhança, embora sem pecado, como está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18, e capítulo 4, verso 15. Portanto, a união das 2 naturezas de Cristo é que o tornam um perfeito redentor. Era necessário, a Bíblia diz que era necessário, legalmente obrigatório lá em Hebreus, que ele se fizesse semelhante aos irmãos, ou a sua representação perante Deus quanto a nós seria falsa. Então, não é possível negociar. Se você pensa que Jesus é apenas um grande homem, foi um grande profeta, como foi Maomé, como foi Confúcio, ou outros desses, ou como foi Buda, você não entendeu quem é Jesus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E quais são as bênçãos derivadas disso? Veja, a partir daqui, Paulo passa a expor a doutrina da nossa união com Cristo e as riquezas espirituais que nós obtemos ou obtivemos dessa condição de estar unidos a Cristo. O cristão está unido eternamente a Cristo pela fé. E essa união mística com Cristo, ela traz bênçãos pelas quais nós somos aperfeiçoados em Cristo. Por isso que no verso 10 ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. É possível ainda que os hereges de Colossos, eles até de alguma maneira crescem que Jesus era um tipo de divindade, mas a sua doutrina é muito parecida com uma espécie de prelúdio ao que depois foi o gnosticismo no 2º século, ou talvez fosse parecida com a doutrina de Ário, que concebia uma certa divindade para o Filho de Deus, mas não uma divindade eterna. Para ele, Deus teria sido uma mônada nua, uma entidade solitária, uma mônada solitária, ou uma entidade solitária, e para resolver essa questão de solidão, criou uma outra divindade, a saber, o seu Filho. Então seria uma emanação da divindade. Na visão grega, havia vários graus de evolução, desde a matéria, que é má, até o puro espírito, ou até o mundo das ideias, e Cristo talvez estivesse num espaço, talvez até no primeiro espaço, logo abaixo da divindade, mas ele não seria Deus. Até porque a matéria não pode, a divindade plena não pode habitar a matéria para os gregos, porque a matéria é má. Então, mas Paulo está exatamente combatendo isto, e é isto que o cristianismo histórico ao longo dos anos vem defendendo em todos os grandes credos da igreja, meus queridos. E se eu não creio assim, eu não sou um genuíno cristão. Mas quais são as bênçãos derivadas disso? Por causa da união do crente com Cristo, Paulo diz no verso 10, primeiro, também nele estáis aperfeiçoados. A primeira consequência dessa pessoa divina humana de Cristo é que em Cristo
nós podemos estar unidos a Cristo e nele nós já estamos aperfeiçoados. Isso quer dizer, em Cristo nós estamos espiritualmente completos. Aquele que está em Cristo, unido a Ele pela fé, está espiritualmente completo, ainda que não desfrute da plenitude dessa perfeição, ainda que não vivencie esta perfeição historicamente, mas ela já está garantida, ela já está embutida nele. Enquanto os falsos mestres alegavam que a plenitude divina ela era alcançada mediante o seu misticismo idólatra, Paulo aqui está ressaltando que a plenitude da salvação só pode ser experimentada, meus irmãos, em união com Cristo. Nele todas as nossas necessidades são supridas. Em Cristo nós achamos nossa genuína identidade e o poder para cumprir a missão cristã. Então é isso que ele está dizendo. Porque todo herege, uma característica muito interessante de todo herege é o seguinte: ele chega e diz para você o seguinte: você, tudo bem, você é cristão, mas esse seu cristianismo é de segunda categoria. Eu tenho um cristianismo melhor. Olha, a igreja passou anos infiel. Algumas pessoas acham que houve um lapso. Os hereges têm essa mania de pensar que houve um lapso desde o período apostólico e depois da era constantiniana toda a igreja apostatou e eles agora redescobriram o cristianismo. Eles desprezam toda a ação soberana de Deus ao longo da história, que preservou sempre os seus 7.000 que não se dobraram a Baal. Paulo diz: em Cristo nós não precisamos de novas doutrinas, nós já estamos aperfeiçoados, né? É isso que ele diz. Depois ele então vai trazer uma segunda doutrina básica, a doutrina da soberania absoluta de Cristo. Veja o verso 10. E depois ele vai continuar com as bênçãos derivadas. Também nele, ele diz, estais aperfeiçoados. Por quê? Porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que ele está dizendo quando ele diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade? Essa ideia de cabeça tanto traz a ideia de liderança, de supremacia, de primazia, como traz a ideia também de suprimento, de provisão. Não só ele está acima de todo principado e potestade, mas todo ser no universo recebe dele sua base de sustentação. Ele já tinha dito isso no capítulo 1 aqui, dessa mesma epístola, quando ele diz no verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A ideia é tudo é sustentado por ele, como o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 1 da sua epístola, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é soberano acima de todas as coisas. Lembremos-nos, meus irmãos, que na heresia colossense, conforme o capítulo 2, versículo 18, o que Paulo fala ali, os anjos desempenhavam um papel mediador a quem se devia venerar e agradar, a fim de se ter acesso a uma plenitude. Paulo os acusa de culto de anjos. E ainda que os anjos existam e sejam ministradores dos que hão de herdar a salvação, eles são conservos nossos. Contra isso, Paulo então afirma que a plenitude espiritual é uma dádiva recebida em união com Cristo. Nós não precisamos de outros mediadores. Cristo comanda toda a potência espiritual. Ele é o ser supremo. E ele continua trazendo aí depois os benefícios da nossa união com esse Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que é plenamente, absolutamente soberano. E a segunda bênção é que nele o poder do pecado foi despojado. Nele nós fomos aperfeiçoados, nós alcançamos já a perfeição em Cristo. Quando Deus nos olha, Ele nos vê em Cristo. Mas diz que nele o poder do pecado foi despojado. Veja o verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vamos entender isso aqui. Os falsos mestres exigiam, além do batismo em nome de Jesus Cristo, a prática da circuncisão, que era o rito da velha aliança em que os judeus cortavam a carne do prepúcio, né? Os judeus machos, como um sinal da aliança. Foi a prática, o rito, o selo da justiça que vem da fé, instituído por Deus para com Abraão. Mas Paulo rebate essa doutrina
observando que a circuncisão realizada por Cristo não era o despojamento de um pedaço de pele, como a circuncisão física dos judeus, mas era o despojamento do corpo da carne. Isso quer dizer, o despojamento de nossa natureza pecaminosa, a quebra do poder do pecado. Paulo havia falado isso também em Romanos, no capítulo 6, verso 6, quando ele diz que nós morremos para o pecado. Ele diz no capítulo 6, verso 6 de Romanos: sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Eu gosto muito de usar aqui a ilustração da vacina para explicar esse princípio. O que é a vacina? A vacina é um vírus, o próprio vírus que provoca a doença, que é atenuado por algum tipo de substância que lhe é injetada e depois ele é reintroduzido no corpo humano, que vai reagir com a produção de anticorpos, e porque aquele vírus teve o seu poder letal quebrado, os anticorpos vão vencê-lo, e não só isso, mas vão ficar presentes no corpo do homem por muito tempo, e ele vai ficar imune por um certo tempo da doença. Então o vírus não morreu de todo, mas o seu poder letal foi quebrado. Esta é a ideia que Paulo está dizendo. Olha, vocês não precisam ser circuncidados. Vocês já foram circuncidados, não precisam ser circuncidados. Porque eles eram gentios, lembra? Eles não eram judeus. Então, com a morte de Cristo, aquele antigo selo foi revogado e foi substituído por um novo selo, como ainda veremos. Mas ele está dizendo, olha, vocês já foram circuncidados em Cristo. Não uma circuncisão física, não o despojamento de um pedaço de pele, mas o despojamento do poder do pecado que dominava vocês. Essa circuncisão foi de caráter espiritual, e essa foi a verdadeira circuncisão de Cristo, ou seja, a circuncisão que Cristo realizou em vocês. E para representá-la, ele nos deu um novo selo, que é o batismo. Por isso, no verso 12, ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como crentes gentios sob a velha aliança, os colossenses não deveriam ser obrigados a praticar a circuncisão que teve o seu valor na velha aliança, como selo da justiça da fé, mas não como veículo da graça em si mesmo. Além disso, pelo seu caráter imperfeito e por apontar para o derramamento do sangue de Jesus Cristo no Calvário, aquele rito da circuncisão, bem como todos os ritos com sangue da antiga aliança, perderam sua vigência. Assim, meus irmãos, os hereges estavam duplamente errados. Primeiro, eles erravam por querer impor esse rito judaico da velha aliança, já revogado com a obra de Cristo, aos gentios, aos não-judeus. Segundo, eles erravam por darem a ele um valor salvífico em si mesmo, negando assim a suficiência de Cristo para a justificação. E Paulo diz, não, em Cristo vocês já foram verdadeiramente circuncidados, não com uma circuncisão física, mas espiritual. Não com a mera remoção de um pedaço de carne, mas pela remoção da natureza pecaminosa como fator dominante em sua vida. E nessa nova circuncisão, ela tem um novo selo, que é o batismo. Meus irmãos, na própria velha aliança, fica claro que a circuncisão não tirava pecado de ninguém, ela era apenas simbólica. É por isso que por várias vezes o próprio Moisés e depois alguns profetas como Jeremias diziam, circuncidai o vosso coração, homens incircuncisos de coração, vocês são circuncidados na carne, mas não no coração. Então, quem realiza a perfeita purificação é Jesus. Então, nele nós fomos plenamente, o poder do pecado foi despojado de nossa natureza humana. Em terceiro lugar, porque Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e porque Cristo é absolutamente soberano, nele foi sepultado o nosso velho eu e ressuscitada uma nova criatura. No verso 12, por causa da nossa união com Cristo, quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Por isso ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A primeira etapa da ressurreição do crente é a regeneração, quando o seu coração e espírito mortos para Deus são vivificados e capacitados a responder ao Evangelho com a fé e com o arrependimento.
E essa ressurreição espiritual exatamente acontece por meio da fé no poder efetivo de Deus. E refere-se ao poder de Deus em ação, o mesmo poder que realizou a ressurreição de Cristo. Aqui o que Paulo está falando é semelhante ao que ele fala no capítulo 2, verso 4, em diante de Efésios, depois de falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz lá que no qual andamos nós, outrora, e ele diz no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo, então, nosso velho eu foi sepultado. Pecado ainda habita em nós, mas aquele velho eu era todo pecado. Aquele velho eu era morto em delitos e pecados. Agora há uma nova natureza criada em Cristo Jesus, para as boas obras, como Paulo fala lá em Efésios 2:10. Em quarto lugar, nele foi quitada a nossa dívida plenamente para com Deus. Nele foi plenamente quitada a nossa dívida para com Deus. É o que ele diz no verso 14. No verso 13 e 14 diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente pecados passados, presentes e futuros, encravando-os na cruz. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que na morte substitutiva de Cristo, Deus cancelou o escrito de dívida, passou uma borracha em nossa promissória espiritual, zerou o nosso débito, cuja natureza era especificada pelas ordenanças que estabeleciam nossa obrigação legal. As obrigações legais em forma de lei, Paulo explica, ou de edito, eram afixadas na sua época em lugar público para que todos pudessem ler. Paulo está se referindo à lei de Deus, aqui resumida nos 10 mandamentos e simbolizada nas leis cerimoniais do Antigo Testamento. A lei, como um conjunto das ordenanças de Deus, era a prova contra o pecador. Ainda é, porque mostra a natureza e extensão do pecado e da culpa. Sendo assim, meus irmãos, a lei, esse instrumento que é bom, a lei é boa, o mandamento é santo, justo, bom, mas ela se torna um escrito de dívida, um instrumento de condenação para o pecador. Deus em Cristo, Paulo está dizendo, removeu isto, retirou definitivamente do meio essa lei julgadora que se colocava entre nós e ele. E Deus fez isto encravando a lei na cruz de Cristo. Não é que Deus deixou de cumprir a lei. Deus não fez gol de mão. Deus cumpriu a sentença da lei em Cristo. E Paulo usa aqui a figura da nota de dívida que era encravada na porta do tribunal, um costume antigo para sinalizar que a dívida já havia sido quitada. Em Cristo, Deus nos deu plena e irrevogável quitação para não mais repetir. Perdão total dos pecados, não é preciso fazer mais nada. A nossa luta contra o pecado faz parte do processo de santificação e é um dos instrumentos pelos quais Deus nos livra do poder do pecado. Mas já estamos de uma vez por todas livres da culpa do pecado, porque o sacrifício de Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus. Em quinto lugar, Paulo mostra que esse Cristo supremo, que esse Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele, em união com ele, o nosso grande inimigo, Satanás, foi totalmente derrotado. Totalmente derrotado. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus, em Cristo, desarmou completamente o inimigo. É isso que significa despojar. Despojar
tendo despojado, é um verbo que está numa forma que indica um completo despojamento. A figura aqui é uma figura de guerra. Cristo é como aquele valente, guerreiro, que domina, que subjuga o inimigo, que o despe de sua armadura, que saca dele as suas armas e que ainda toma os seus tesouros e as suas riquezas. O sujeito da frase aqui é Deus, o Pai, mas o agente do despojamento é Cristo. No sacrifício, veja que isso aconteceu na cruz. Não foi na ressurreição. A ressurreição ele venceu a morte. Mas na cruz, o poder de Satanás foi quebrado. No sacrifício de Cristo, uma vez que foi cancelado o escrito de dívida, Satanás e seus exércitos perderam sua força legal para dominar as nações. É por isso que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então o poder de Satanás foi quebrado, porque ele reinava pela morte. Você lembra que a palavra de Deus, é isso que Jesus quis dizer lá em Mateus 12, 29, que o valente, né, sobrevindo o mais valente do que o guerreiro, ele vai despojá-lo, vai manietá-lo e vai saquear todos os seus bens. E lá em Hebreus 2, 14 e 15 diz que ele morreu para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E lá em 1 de João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como ele destruiu? Na cruz, triunfando deles na cruz. Deus derrotou completamente Satanás na cruz. E Deus não só derrotou, mas expôs os principados e potestades à vergonha. É isso que significa expor publicamente. A ideia aqui é de humilhação. Ele faz isto levando-o manietado num cortejo triunfal. Essa expressão triunfando neles exatamente descreve aquela procissão, alguns de vocês já sabem, a procissão de vitória em honra a um general ou rei, que era o costume do rei antigo, do mundo antigo. Nesses cortejos triunfais, inimigos eram levados acorrentados em fila, humilhados mediante exposição pública. As pessoas jogavam tudo que era coisa que não prestava neles e os vaiavam. Eles estavam voltando ali, amarrados, derrotados, e cantavam-se hinos em honra ao rei e general vencedor. As potências que pretendiam dominar os homens foram de fato degradadas e despojadas, sendo arrastadas num cortejo triunfal de Cristo na cruz, quando ele estava mais fraco. Este é o nosso Cristo. Nós não precisamos temer o diabo, embora não devemos menosprezá-lo e ficar fazendo chacota dele, porque isso é orgulho, é arrogância. Então, queridos, nesse Cristo, nesse Jesus histórico que veio a este mundo, que é o mesmo da tradição apostólica, nesse Jesus da história e das Escrituras, tudo o que nós precisamos para desfrutar a plenitude de vida está presente. É por isso que Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Não se deixe desviar dessas doutrinas da graça, dessas doutrinas acerca de Cristo. E eu quero então concluir e fazer algumas aplicações, 5 aplicações ou 5 implicações daquilo que nós acabamos de ouvir. Primeira implicação. A palavra da verdade do Evangelho, meus queridos, nos mostra que o Cristo supremo sobre todas as coisas, o Cristo cuja glória já foi descrita no capítulo 1, habita dentro do pecador que crê, habita dentro do seu povo pela fé. E porque ele habita em nós, ele nos dá uma esperança de um dia compartilhar a glória eterna no seu reino celestial. A verdade de Deus, portanto, refere-se a uma pessoa e sua obra, Cristo. O Evangelho não fala de verdades místicas e esotéricas, nem de ritos mágicos, nem de espetáculos de milagres. Não é nisso que está o genuíno Evangelho. O genuíno Evangelho está num evento histórico. O Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou. O Cristo, o Deus encarnado, morto, ressurreto, exaltado e entronizado, cabeça da criação, opera na sua igreja para realizar o propósito redentor de Deus, que é a glória eterna.
Em segundo lugar, se o Jesus em quem você crê é qualquer coisa menos do que isto, por mais digna que seja a sua imagem de Cristo, ele é um falso Cristo. Se ele é menos do que verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se ele é menos do que aquele eterno soberano que domina todas as coisas, em quem você está aperfeiçoado, esse é um falso Cristo, um produto dos rudimentos do mundo e não um Cristo que pode salvá-lo. Se Jesus para você era apenas um revolucionário, um político, um ideólogo, um filósofo, um sábio, esse Cristo que você crê não é real. Verdadeiro Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é só por ele que nós podemos ser salvos e viver uma vida plena. Terceiro lugar, se Cristo por outro lado é suficiente, meus irmãos, nós não precisamos de mediadores humanos. Sejam sacerdotes, bispos ou apóstolos para nos aproximarmos de Cristo. Nós não precisamos de oração forte, embora devamos interceder uns pelos outros. Mas nenhum de nós tem um poder maior do que o outro. Se Cristo é suficiente, a gente não precisa da palavra ou do óleo ungido, disso, daquilo outro. Em quarto lugar, esse é o ponto. Se Cristo é suficiente, não precisamos de objetos ungidos, não precisamos de ritos ou correntinhas de redes sociais em que você é aconselhado a dirigir aquela palavra, transmitir para mais de 10 pessoas para que ela traga aquela mesma bênção para você. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de novos ritos. Nós já temos os ritos estabelecidos na nova aliança, que são o batismo e a ceia do Senhor. Esses são os sacramentos da nova aliança. Se Cristo é suficiente, não precisamos de mais nada além daquilo que a Escritura nos ordena. E em último lugar, se Cristo é suficiente, nós não precisamos de novas unções. Não precisamos de novas unções porque nele já temos a unção que vem do Santo. Lá em 1 de João, capítulo 2, verso 27, diz que nós já recebemos a unção que vem do Santo. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E se você está esperando isso, meu irmão, é porque você não entendeu quem é Cristo. E a sua experiência e a sua relação pessoal com Cristo, de alguma maneira, está abalada, está balançada e tem um elemento de falsidade. Eu não preciso mais nada além de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos leve a adorar e nos leve a crer nesse Cristo e pregar apenas Cristo para a salvação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.